Olá, boa noite, tudo bem com vocês por aí? Sou Tatiane Lima, terapeuta holística sistêmica, e estou aqui hoje para falar sobre mentira, por que as pessoas mentem. Estamos aguardando aí os nossos seguidores. Juliana, boa noite, Ruiane, boa noite, sejam bem-vindas. Nós vamos começar com o nosso conteúdo às 21h05. Então, nesse tempo, apertem os coraçõezinhos. Vamos aguardar que as pessoas entrem para a gente começar com o nosso conteúdo sobre mentira. Quem nunca mentiu, levanta a mão. Então, o nosso conteúdo hoje é sobre mentira. É, Aqui é Marina Nascimento, é isso? Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Gláucia, boa noite, seja bem-vinda. Apertem os coraçõezinhos para nós chamarmos as pessoas para a nossa live sobre mentiras. Quem nunca, né? Então, vamos falar sobre um tema bem polêmico, bem atual, né? É, que assola tanto a nossa vida. Mentira, né? Quem não curtiu ainda e nem se inscreveu no meu canal do YouTube, terapeuta Tatiane Lima no YouTube, por gentileza. Lá estão todas as nossas lives, né? Desde o início da pandemia, que foi quando eu iniciei a gravação de live. Então se inscrevam lá no canal que vocês terão acesso a todos os temas polêmicos e terapêuticos que a gente traz aqui. Cristiana, boa noite, seja bem-vinda. Nos nossos primeiros 5 minutos aguardamos aí a entrada do público, então apertem os coraçõezinhos, ok? Para que a gente possa chamar as pessoas. Quem viu a live, quem tá aqui já, quem viu a live sobre vampiros energéticos? Quem viu, quem se identificou, se alguém quiser colocar aí um comentário pra gente falar sobre um pouquinho, porque o vampirismo energético, ele é um tema que é para andar como Bíblia mesmo, né? A gente precisa estar atento para identificar quem tá vampirizando, quem tá tirando a nossa energia. Então a gente precisa tá bem em contato com isso, né? Com essa informação. Renata, boa noite. Churrasco do Digão, boa noite. Sejam bem-vindos. Gente, churrasco do Digão, de quinta a domingo aí, né? Entrega Bangu, Padre Miguel e adjacências, o melhor churrasco. Churrasco do Digão, tá aí, se vocês quiserem segui-lo. Você viu, Juliana? O que você achou do Vampiros Energéticos? Você encontrou alguém aí no seu âmbito? Não precisa nem dizer o nome, não, viu? Mas você conseguiu identificar pessoas e conseguiu aprender lá a se proteger desses vampiros aí. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão eles roubam a nossa energia e a gente acaba ficando doente até, né? É, Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Então, quem não viu ainda Vampiros Energéticos, vale a pena conferir lá no Instagram, né? É, Juliana também acha o melhor churrasco do Rio de Janeiro, é isso aí. Leandro, boa noite, seja bem-vindo. Lídia, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Lídia. Oi, Cristiana. Então, as lives ficam salvas no Instagram pelo IGTV, mas Vampiros Energéticos, se você não conseguir achar lá, você vai encontrar no YouTube, tá? Você já se viu vampira também, né, Juliana? É isso aí, eu também já fui vampira. E a gente precisa redobrar nossa atenção para que a gente não vampirize o outro, né? E o tempo todo. Vaneida, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar aí nosso público, né? Mais 2 minutos. Veja assim, Cristiana, vale a pena, viu? Porque lá eu ensino como identificar e como se proteger, né, dos vampiros energéticos. Eu acho que isso é muito importante pra gente, porque nós já temos os nossos problemas, né? Se deixar levar pelo problema do outro, causa aí uma sobrecarga emocional e a gente acaba ficando desprovido de energia, né? E é uma abertura de porta para várias doenças emocionais, como depressão, pânico, ansiedade, né? Então, vale a pena ver, tá? Deise da Paz, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando mais 2 minutinhos as pessoas entrarem. Quem não está ainda no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, para todas as lives que nós fizemos até o momento, elas estão lá, tá? Tem live sobre relacionamentos abusivos, o que fazer para retomar um relacionamento, né? Tem várias informações lá. Narcisismo, que é um tema que eu falo bastante, relacionamento abusivo, que é um outro ponto bem interessante de se aprender, porque hoje em dia
A gente está com um nível muito grande de pessoas passando por relacionamento abusivos e pasmem, às vezes a pessoa nem sabe que ela tá num relacionamento abusivo, porque ela já vem de um relacionamento abusivo desde a infância. Então, é algo que precisa ser instruído, né? Precisa ser olhado bem de perto. Isso, Gláucia, veja assim, tá? Monique Mamed, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí a 1 minuto do nosso conteúdo sobre mentiras. Mentira tem vários estágios, né? E chega um momento que vira doença e a gente vai falar sobre isso aí, né? Falta 1 minutinho só, deve alguns segundos pra gente começar a falar sobre esse tema aí. Por que que as pessoas mentem, né? As pessoas mentem por alguns motivos e a gente vai conhecer quais são esses motivos. Bom, 21 horas e 5 minutos, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live sobre mentira, por que que as pessoas mentem. Então, vamos iniciar aqui. Há quem diga, né, que as pessoas mentem por dois motivos: para ser aceita ou para não ser rejeitada. Bom, mas isso é um motivo bem amplo, esses são motivos bem amplos, né? Hoje a gente vai aprofundar no tema aqui, porque existem outras e outras formas de mentira que a gente precisa entender e até se identificar, né? Por que que a gente mente? Porque todo mundo mente, não tem jeito, né? E como eu sempre digo que 99% dos nossos casos são iniciados aonde? Na infância, tá? Então, a mentira é um comportamento adquirido por nós enquanto crianças. Por quê? Porque a gente é cercado de adulto que mente. Então, a criança automaticamente aprende o comportamento dos adultos que estão ao seu redor. E se o adulto que está ao meu redor mente, eu vou mentir. Eu costumo dizer, a gente ensina para os nossos filhos que mentir é feio, mas quando o Banco Itaú liga, a gente pede para falar que a gente não tá. Eles vão repetir o nosso comportamento e não a nossa ordem, tá? Então, levem isso para a vida aí. É dica de criação. Tem também a live sobre educação consciente. Mas os nossos filhos repetem o que a gente faz, o nosso comportamento e não o que a gente diz, tá? Então, gente, o que a gente precisa saber primeiro é que a mentira, ela acaba trazendo transtornos, né? Para nossa vida, traz transtornos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Só que enquanto a gente está mentindo enquanto criança, isso não é tão nocivo assim aos olhos do adulto. Às vezes tem adulto que acha até engraçado, né? Mal sabemos nós que a gente está construindo um comportamento que pode virar uma patologia, que pode virar uma doença. E a gente vai entender aqui hoje, tá? Qual é a doença que a mentira causa na gente. Então, a mentira ela vem sempre quando a gente quer tirar vantagem de alguma coisa ou ter privilégios em cima de algo, tá? Então, se eu quero ter privilégios em cima de algo, possivelmente eu vou criar uma situação para que eu obtenha esse privilégio. Não necessariamente essa situação vai ser uma verdade, né? O que é mentira, gente? Mentira é quando a pessoa que mente detém a verdade e ela conscientemente traz o contrário disso. Isso que é mentira. É quando a gente sabe a verdade e a gente faz o contrário daquilo, fala o contrário sobre aquilo ali, né? Então, essa mentira, ela traz danos pra gente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas por que, de fato, as pessoas mentem, né? A mentira, ela tá ligada a muitos pontos emocionais. Ela começa lá na infância, a necessidade de ser aceito, para ganhar privilégios, né, para tirar vantagem de algumas coisas. Mas no decorrer do tempo, a mentira ela vai contaminando o nosso emocional, tá? E aí, já falando de nós adultos, a mentira ela serve como autodefesa. A gente mente para se defender, né? A gente mente para se preservar. Então, há quem use a mentira como mecanismo de proteção. Por exemplo, quem quebrou esse copo aqui? Eu não fui. Mas só tem você aqui. Ah, mas não fui eu, o copo deve ter caído. Eu quero me proteger, eu acabo mentindo. Mentira também
se relaciona com irresponsabilidade, né? Mentira também se relaciona como não assumir o nosso real papel, as nossas reais ações. Então, isso está muito ligado com o nosso emocional, muito, muito ligado. Um outro ponto também, a baixa autoestima, né? Ela também se relaciona muito com a mentira, muito, muito, muito. Então, essa autodefesa que a gente constrói através da mentira, ela vai deixando a nossa estima mais baixa do que talvez já seja, né? Então, o que a gente consegue observar é que quanto mais a pessoa mente para estar bem, para se defender, mais ela definha emocionalmente, né? Então, tem outras pessoas que já mentem para controlar as situações, né? Tem pessoas que querem manter o controle da situação e elas acabam mentindo para ter uma sensação de poder, né? E também é uma mentira bastante perigosa. Tem mentira que eu vou falar aqui que são mentiras suaves, né? Que a gente mente para a gente não magoar o outro, ou a gente omite para não magoar o outro. Essas são suaves. Mas tem umas que são nocivas. A de autodefesa é nociva. A de controle é nociva. Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? E a gente, no fundo, a gente sabe qual é a verdade. A nossa mente fantasia, o nosso ego fantasia, cria um argumento mentiroso e cabe a nós, com o nosso controle emocional, colocar aquela mentira à prova das outras pessoas ou não. Ou usar a verdade acima de qualquer coisa, tá? E olha que impressionante, a mentira, ela é contaminada, né? Pela sociedade em que a gente vive. Tem sociedade, tem países que eles desconstroem essa condição de mentira desde a infância da criança. Ai, que sonho seria, né? Mas nós aqui no Brasil não, nós somos programados para se dar bem. Então, quem é programado para se dar bem, cresce com a mentira. Porque se eu só sei ganhar, em situações que eu vou olhar a perda, eu vou criar uma situação mentirosa, mesmo que seja uma mentira leve, mentirosa para eu ganhar aquela situação ali. Então, a mentira está enraizada na sociedade. Ela existe, acho que desde que o ser humano existe, existe a mentira. Mas existem lugares em que, sociais, né? Países, lugares que a cultura faz com que os cidadãos mintam menos e outros lugares que os cidadãos mintam mais. Aqui no Brasil nós temos um nível alto de mentira, né? Então a gente precisa entender que a mentira aqui, né? A mentira entra corrupção, tudo mais, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas assola a sociedade quase como um todo, né? Dificilmente você vê, vamos falar do 85-15, né? Que são pessoas inconscientes. 85% das pessoas inconscientes, geralmente 85% das pessoas mentem. Todo mundo mente, não tem jeito, né? Tem a mentira suave, tem a mentira nociva, mas eu tô falando de mentira nociva. 85% das pessoas. Esse dado não é científico, não, tá? Eu tô trazendo só aqui para não generalizar, mas que 85% das pessoas elas tendenciam a mentir, tá? E outra fonte de mentira é o medo, né? Quando a gente não consegue controlar a situação que está diante da gente, né? Quando a gente não quer decepcionar o outro, quando a gente tem medo de perder alguém, a gente acaba mentindo. Geralmente essa mentira ela aparece muito nas relações, né? As mentiras elas acontecem para defesa e para não perder alguém, né? Através do medo mesmo. E acaba sendo um caminho de busca, de saída, né? Um subterfúgio mesmo. E as pessoas acabam se viciando na mentira, né? É a mesma coisa, a mentira tem o mesmo peso do roubo, né? As pessoas vão roubando, vai dando certo, e aí elas vão roubando mais. A mentira é igual, eu vou mentindo, vai dando certo, vou crescendo na condição de mentira, né? Um outro ponto muito interessante aí as pessoas mentem para florear, para aumentar a verdade. Eu costumo chamar de pessoas fantasiosas
E eu já fui muito fantasiosa. E engraçado que aí eu fui buscar, né? De quem eu repetia isso. Meu pai era bastante mentiroso, né? Mas a minha mãe floreia muito, a minha mãe aumenta muito a verdade, né? Histórias reais e que tem um tamanho maior, muito maior. Vou dar um exemplo para vocês assim. A pessoa cortou o cabelo, né? Aí a outra amiga viu e falou: Ah, legal, cortou o cabelo, gostei. Show, ok. Aí eu cheguei em casa contando: Nossa, encontrei fulana, ela adorou o meu cabelo. Ela falou que vai cortar igual. Ela falou que assim que ela puder, ela corta o cabelo igual ao meu. Não, isso não foi dito. Isso é fantasia para aumentar a verdade. E esse aumento de verdade, ele é composto de memórias fascinantes. É alguém que costuma viver na construção de castelos, na construção de mundos maravilhosos. E a gente também precisa ter cuidado com essa mentira, a mentira que aumenta a verdade, né? Uma outra mentira também que é perigosa é quando a gente mente para ser incluído num grupo social, né? Então, quando a gente mente para isso, a gente começa a se viciar para as pessoas aceitarem a gente, né? Digamos, tem alguém dizendo para vocês que vai fazer uma viagem internacional no ano que vem. E vocês não têm nenhum sonho, nenhum nada escrito no papel que vocês vão viajar ano que vem também. Aí vocês perguntam: Ah, você vai para onde? Ah, eu vou conhecer a Europa. Aí você: Ah, legal, eu também no final do ano que vem eu também tô querendo ir. Eu acho que eu vou a Portugal. A pessoa: Ah, é mesmo? Aí começam a conversar sobre a viagem, qual é a agência que você tá vendo passagem. E na verdade, essa pessoa que falou que tem vontade de conhecer Portugal no final do ano que vem, ela só está trazendo aquela informação para ela ser inclusa na conversa. Isso também é muito perigoso, tá? Isso está muito relacionado ao não aceitar o sucesso do outro. Isso é bem pior do que a gente possa imaginar, né? Porque é só dizer: caramba, que legal, você vai conhecer a Europa, show! Quando eu tiver uma oportunidade, talvez eu também vá. É diferente de dizer: Ah, ano que vem eu acho que eu vou a Portugal. E qual é a passagem que você está buscando, qual é a agência que está te gerenciando. É bem diferente isso, tá? Então, aceitar o sucesso do outro também faz parte dessa condição de controle emocional, tá? Quando a gente mente para ser incluído, a gente tendencia a criar um vício em sempre, sempre, sempre mentir por isso. Então a gente tem várias formas de mentir, né? Tanto a gente mente pra gente mesmo, que são as crenças, né? São as vozes que a gente cria aqui pra gente. Eu tenho uma live sobre autossabotagem, que eu explico melhor sobre isso, tá? Mas a mentira para si mesmo, já a Legião Urbana já cantava, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mas o mentir para si mesmo, ele não tá ligado só a crenças, tá? Ele não tá ligado só, à autossabotagem, não. Às vezes a gente mente pra gente criando um cenário bom. E isso é um perigo, porque a gente desconecta da realidade, né? Então, o que a gente pode entender é que, bom, eu preciso conectar com a realidade, porque tudo que desconecta com a realidade pode se transformar em patologia, em doença, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E aí, grande parte dessa condição faz com que a gente se vicie, tá? Adriana Costa tá falando aqui: quando a pessoa se autoelogia e passa a mentir dizendo que alguém elogiou o seu trabalho, isso também é perigoso, né? Sim, Adriana, é muito perigoso. Por quê? Porque é vício, né? A gente se vicia. Como eu falei aqui, que eu tinha esse hábito de florear as coisas, quantas vezes eu não devo ter feito isso? Quantas vezes eu não devo ter falado: Nossa, fulano falou que meu trabalho ficou excelente, ficou bacana. E quantas vezes pode ter sido mentira criada para eu ser aceita no ambiente ou para que outras pessoas me elogiassem também, né? Então, é constante isso, né? Sempre que diz que foi elogiada, passei a notar que a pessoa mentia porque se tornou constante. E assim, essa construção de mentira, esse vício de mentira, ele, para o mentiroso, ele acha que as pessoas estão acreditando.
Só que quem tá de fora olhando já consegue identificar, dá para perceber que aquela pessoa não está de fato conectada com a realidade. Vamos aprender a desmontar essa pessoa, né? A gente fazendo perguntas assim: é mesmo? Quando que ele falou isso? Você vai perceber que ele vai fazer um jogo de olhar assim, para um lado, para o outro, que ele vai buscar essa informação, né? Quando que ele falou isso? É mesmo? Que dia que foi? Isso desconecta a condição da mentira quando você traz uma pergunta da realidade, né? Isso desconecta, sim, ó, automaticamente, porque a mentira é uma condição ilusória, é um cenário que a gente cria na nossa mente, né? Então, é como esse florear aí. Gente, vocês acreditam? Eu vou falar em público aqui que eu já tratei isso. Eu tinha 12 anos de idade e eu sempre fantasiei, né, namorados. Tanto que eu já fui dependente emocional. Quem viu a live de dependência emocional já sabe. Eu fantasiava namorados. Então eu tinha 12 anos, eu comprei uma caixa de bombom. Preste atenção nisso, como a loucura da pessoa chega. Eu comprei uma caixa de bombom. Falei pra minha irmã que eu tinha ganhado uma caixa de bombom do Fábio, que era um menino que queria me namorar. E que ele morava numa rua X, que ele morava na casa Y. Levei a minha irmã lá pra ela ver a casa. Era uma casa que parecia um castelo de verdade. Essa casa existe até hoje. Mas eu nunca conheci ninguém que morasse nessa casa. E, e eu comprei essa caixa de bombom e disse que foi ele que me deu. Eu tinha 12 anos, gente. 12 anos. Então, assim, eu cresci, né? O meu pai era muito mentiroso, mas as mentiras dele não eram não eram ruins, né? Mas acabava magoando as pessoas, porque ele prometia e não cumpria, pra gente mesmo. Ah, vamos no parque. Aí ele falava, ah, hoje não vai dar. Então, assim, eram mentiras que destruíam algumas relações. Não eram aquelas mentiras maiores, mas não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Mentira é mentira. E a minha mãe nessa condição de florear. Então, quem vem? Vem alguém com essas duas características, né? E aí, só entendendo o motivo pelo qual eu mentia, que eu mentia por quase todos esses motivos, tá? Eu mentia para florear, para aumentar a verdade. Eu mentia para ser incluída, para ser aceita. Eu mentia por medo, né? Para não justificar os meus atos. Eu mentia para controlar algumas situações. Eu mentia para me defender. Então, com 12 anos eu já fazia isso. Vocês imaginam que adulto eu não me tornei, né? E graças à terapia eu consegui aí entender o processo e me policiar para isso. E quando eu estava fazendo o tratamento, né, gente, dessa questão de mentira, era interessante que, assim, eu falava mentira e na hora que eu estava falando a mentira, a minha consciência dizia, você está mentindo. E o exercício que a terapeuta havia me passado era, toda vez que você identificar que você está mentindo, você tem que parar de falar e dizer, desculpa, eu estou mentindo. Meu Deus, como? Não vou falar isso de jeito nenhum. Ela, olha, é o tratamento, né? Então, e quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, as pessoas diziam assim, que é isso, Tati? Que loucura é essa? Eu falei, não, gente, eu tô em tratamento. Eu preciso dizer pra vocês que eu tô mentindo, que isso não é verdade. Agora eu vou contar a verdade. A verdade é essa, essa, essa. Aí as pessoas diziam, mas não ia fazer diferença nenhuma se a pessoa te elogiou ou não. Eu falei, não, pra mim faz. Eu estou em tratamento, né? A Lídia está perguntando como agir com os filhos de 6 e 4 anos que estão começando a querer mentir para justificar as artes. Sempre naquela questão de autorresponsabilidade, né? Sempre buscando o responsável. E dizer para eles que toda vez que eles assumem a responsabilidade, eles crescem. Porque criança adora essa coisa de crescer. Toda vez que você assume uma responsabilidade, você cresce. Você vai virar adulto mais rápido. Não dizer que mentira é feio, né? Porque quando a gente diz que mentira é feio, ele vai fazer para contrariar a gente. Então, mas aí na educação consciente tem aquela live lá, mas sobre a mentira para criança diz, se você mentir, você vai ficar criança por muito tempo, hein? Então, você falando a verdade, você vai crescer mais rápido. É uma técnica, né? É uma técnica de psicologia positiva, né? Para que as crianças tenham a responsabilidade de, se eu mentir, eu fico preso na minha fase de criança. Não, eu quero crescer. Então tem que deixar a responsabilidade com a criança aí. Então, como eu estava falando para vocês, eu mentia por todos os motivos,
E justamente por isso que eu precisei fazer esse tipo de tratamento, né? Porque não chegou a virar doença, né? No meu caso, mas quase, né? Se eu não tratasse, se eu não entrasse no processo, por que que eu falei quase? Eu já estava no processo de depressão, já estava no processo de ansiedade, já estava no processo de pânico. E aí, quando a gente está nesse quadro, a gente constrói muitos cenários mentirosos. Então, dali era um pulo para eu construir a doença da mentira. E a doença da mentira tem nome, gente. Sabe qual é o nome da doença da mentira? É mitomania. Isso, mania de criar mitos. Então, mitomania é um estágio da mentira quando a pessoa começa a acreditar na mentira que ele mesmo causou. Então, olha que problema, né, gente? Quando a mentira começa a se tornar um cotidiano na vida daquela pessoa e é utilizada de forma descontrolada, tá? Então, assim, a gente entende que as pessoas que sofrem desse distúrbio, elas mentem compulsivamente, mesmo que elas não tirem proveito próprio. Olha isso, gente. A pessoa, quando que a gente descobre que virou doença? Bom, depende. Quando eu percebo, porque é o dono da dor que sabe quanto dói, né? Zeca Pagodinho já canta. Então, assim, quando eu percebo que eu perdi o controle disso, ou melhor, quando eu percebo que eu estou mentindo, quando eu já percebo isso, eu já preciso de tratamento para que não chegue na mitomania. Agora, quando eu deixo chegar na mitomania e percebo isso, de novo eu preciso procurar ajuda, psicoterapeuta, né? A gente trata disso. Agora, é muito mais comum que as pessoas ao redor identifiquem a pessoa que está com essa patologia, porque elas mentem muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Eu tenho um amigo de longa data que nós éramos bem pequenos, acho que a gente tinha uns 11, 12 anos, 11, 10, sei lá, e ele disse que ele arrumou uma namorada, né? E essa namorada era gerente da Toulon, ela tinha 18 anos. Bom, gente, pra Toulon, lembra dessa marca, né? Para começar, 18 anos era a idade que a menina entrava lá na loja, né? Para trabalhar, porque naquela época não tinha menor aprendiz e tudo mais. E como que ela ia virar gerente já com 18 anos? Só que eu era novinha, eu falava, nossa, que legal. Até que chegou minha irmã, né? Minha irmã com 5 anos de diferença da gente. Minha irmã com 17. Minha irmã disse assim, olha que legal, você arrumou uma namorada de 18 anos que já é gerente da Toulon. Nossa, ela deve te pegar no colo pra namorar, né? Foi aí que eu... Ih, gente, é mentira dele, sabe? Assim, e cria-se essa condição mentirosa e hoje ele é uma pessoa que mente bastante. Então, talvez ele esteja até nesse processo de tem muito tempo que a gente não se vê, mas sempre que a gente se vê eu percebo que ele mente bastante, né? Então, assim, quando a pessoa ela acredita naquela mentira dela, não adianta nem a gente dizer que ela tá mentindo não, que ela vai te fazer de tudo para te provar que aquilo que ela tá dizendo é verdade. E quando você prova para ela que aquilo é uma mentira, ela começa a te oprimir, ela começa a te ofender, ela começa a falar do teu comportamento. Então, para vocês verem que a mitomania é uma doença, torna a pessoa agressiva, tá? E esse distúrbio, ele ainda tem um outro problema. Ele pode atuar juntamente com outros distúrbios, com bipolaridade, com esquizofrenia, com transtorno de personalidade, né? Então, assim, manter um relacionamento com alguém com mitomania tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira, porque eu vou te dizer uma coisa, né? É você o tempo inteiro estar lidando com a ilusão alheia. E o pior, ele pode te incluir nessa ilusão e pode fazer você acreditar que você fez o que ele construiu ali, tá? Eu não sou administradora não, mas eu participo de um grupo com muitas mulheres sobre relacionamento abusivo e vários casos que a mulher passa a acreditar que ela fez, que ela tratou ele mal, que ela fez aquilo outro. Ela conta todo o relato e ela pergunta: vocês acham mesmo que eu tratei ele mal? Não, gente, ele construiu essa mentira e ela comeu a isca.
Então, a mitomania é a compulsividade da mentira, mas é um transtorno psicológico, tá? Em algumas situações, vira-se um transtorno psiquiátrico, ou seja, precisa de acompanhamento psiquiátrico para que o medicamento possa reativar algumas conexões do cérebro desse ser humano, porque entra no processo de outras doenças, né, de outros transtornos de personalidade, né? Então, assim, quando a pessoa está nesse estágio, ela concebe fantasias, né, com muita naturalidade, ela constrói, né, ela constrói com base na autoilusão dela que aquele fato construído é realidade. E muitas pessoas podem tomar vários prejuízos ali dentro, né? E prejuízos e coisas fatais até, né? Então é muito perigoso isso, gente. E quem tem que tomar consciência é quem tá mentindo. Quem tá do lado de fora percebendo que a pessoa tá nesse conflito, tá construindo esse caminho de mentira, você pode dar um toque. Olha, fulano, eu percebi que você tá com alguns argumentos que às vezes não condizem com a realidade, ou então às vezes não condizem com a verdade. Você já buscou ajuda sobre isso, né? Então, a pessoa no primeiro momento vai ficar muito irritado, porque ela não quer se reconhecer mentiroso. E ela fica mais irritado ainda quando alguém de fora reconhece ele ou ela como mentiroso, como mentirosa. Então tem que ter muito cuidado nessa abordagem aí. Eu costumo dizer, gente, que eu como terapeuta eu digo isso. A pessoa tem que querer ser ajudada. Não adianta a gente ficar tentando empurrar ela para terapia, não adianta a gente ficar tentando mostrar para ela que aquele comportamento dela não é o correto, porque o que a gente só vai construir é uma dor emocional na gente. Então, quem tem que tomar consciência de que precisa de tratamento é o mitomaníaco, com a linguagem brasileira, o mentiroso, né? Por quê? E como é que ele toma consciência disso? Quando as consequências da mentira dele são sofridas por ele próprio. Porque na maioria das vezes ele inventa a mentira e quem sofre as consequências são as outras pessoas, né? Então, assim, o que eu sugiro sobre se relacionar com o mitomaníaco, perceba se existe uma patologia ali, uma doença ali. Perceba. Se perceber que existe e for uma pessoa que você gosta muito, diga que você percebeu que existem algumas situações que não conectam com a realidade e que seria interessante. Até manda o link dessa live aqui para a pessoa ver. Olha, tem pessoas que estão recebendo os links da minha live, estão me procurando, estão tomando consciência. E isso é muito importante, né? Tomar consciência de que de fato passa por aquilo ali. Porque às vezes a pessoa mente, ela não sabe que ela está mentindo porque isso foi construído na infância dela e ela só precisa de um start, um despertar. Mas tem outras não. Tem outras que constroem a mentira com base em outras dores emocionais que já possuem, tá, gente? Então, é muito importante também o tratamento para que esse tipo de síndrome vá se desfazendo, né? Então, cada pessoa tem uma forma de agir, tá? Cada pessoa mente de uma forma. Então, talvez algumas pessoas observem a realidade de um formato e outras de outras. Mas se não for com base na realidade, é mentira, né? Então, existem pessoas criadoras de histórias, né? Tem um também que é muito interessante, que pessoas que criam uma história que gostaria que fosse verdade, né? Então ela cria assim, poxa, quando eu... Vou falar de relacionamento porque isso sempre acontece em relacionamento. Prestem atenção, quando vocês começarem a se relacionar com alguém, o que a gente precisa conectar é com a atitude das pessoas e não com o que elas dizem. E com todas, tá? Com todas. O que faz a gente conhecer o outro ser humano são as atitudes e não as palavras, tá? Então, tem gente que cria assim, ó. Quando a gente casar, qual o nome do filho que você quer ter? Ah, eu quero ter, sei lá, Maria.
Ai, eu quero ter João. Ai, que legal. Então a gente vai ter um casal de filhos, né? Maria e João, tal, tal, tal. Aí tá naquela construção de sonho maravilhoso lá, né? Aí a menina de repente pergunta: "E aí, a gente vai namorar quando?" "Não, eu não tô preparado para relacionamento sério." Quem não tá preparado para relacionamento sério não constrói a porra da relação com Maria e João como filho. Vocês conseguem entender que a discrepância da realidade é muito distante? Então, assim, quem não quer relacionamento sério não pode sonhar com aquela pessoa ali em ter 2 filhos, 3, 4, ter uma casa de campo. Não, não quer ter relacionamento sério, não tem espaço para o terceiro plano. Então dá para perceber aí, pessoas que criam cenários maravilhosos, são pessoas que têm baixa tolerância ao sofrimento, têm baixa tolerância a decepções, tá? Então assim, o que a gente precisa ter cuidado aí são 2 coisas. Cuidado para vocês não criarem o filho de vocês com baixa tolerância à decepção. O que é baixa tolerância à decepção? É você não deixar o seu filho sofrer, ou sua filha. Os nossos filhos precisam entrar em contato com as decepções, sim. Porque é isso que constrói um ser humano forte. E aí, se a gente vem naquele nível de autoproteção, a gente cria mentirosos. E a gente bota os mentirosos aí pra fora. Pra pegar as pessoas e fazerem delas marionetes. Sim, os nossos filhos, fomos nós quem criamos. Tá? Então, assim, os nossos filhos precisam entrar em contato com a realidade. Ai, Tati, eu recebo muita reclamação assim. Ai, Tati, o pai da minha filha não liga pra ela, eu fico ligando pra ele o tempo inteiro pra ele ligar pra ela, e quando ele liga todo ignorante, aí eu falo: o que que você tá se metendo nessa relação? Mas a minha filha só tem 4 anos. Eu falei: eu sei, mas ela vai perceber que o pai dela não procura ela. Não é você quem tem que ficar colocando capinha de super-homem nas costas do teu ex-marido. Né, gente? A sociedade não tá preparada para essa conversa. Mas os nossos filhos precisam entrar em contato com a realidade, sabe por quê? Lá na frente, quando esse pai parar de procurar essa adolescente ou essa adulta, sabe o que ela vai falar? Mãe, você mentiu pra mim. Eu tinha um pai maravilhoso e agora ele não é mais. Você mentiu pra mim. Não, não menti. Aí fica aquela briga e aí a revolta vira-se contra a mãe. Ou contra o pai também, tá, gente? Tô dando o exemplo da maioria, mas tem pai que também fica colocando, né, a coroa de rainha na mãe da criança, e a mãe da criança não tá nem aí pros filhos, tá? Então, prestem atenção, os nossos filhos precisam entrar em contato com as decepções da vida. Senão, eles vão fantasiar e vão querer viver somente na parte boa da vida, né? Então, tem pessoas que querem só experimentar os prazeres da vida. Tá no início de um relacionamento, ai que bacana, que maravilha, vem a responsabilidade, ele quer ir embora. Ou ela quer ir embora. Eu chamo de gestor de novos projetos. A todo momento uma paixão diferente. Então a gente precisa ter na nossa mente que a gente precisa ser resistente à dor. Resistente à dor é sentir a dor, entender que dor é aquela e enfrentar. Nós somos animais, gente. A gente veio para enfrentar, a gente veio para sobreviver. Por que a gente vai fugir? Por que a gente vai correr? E hoje o que a gente vê é um bando de mentiroso fugindo da realidade, fugindo das responsabilidades também. Criados aonde? Na nossa infância. Então, se a gente não entra em contato com essa realidade, se a gente não impõe a nós mesmos que a gente se desmascare, que foi aquele exercício que eu falei para vocês antes, o que é se desmascarar? É falar na nossa cara e na cara do ouvinte que a gente está mentindo. É dizer: ai, hoje eu comprei uma blusa e a minha amiga falou que a blusa ficou maravilhosa em mim e que se ela pudesse ela compraria uma blusa também. Mentira, mentira. Minha amiga não falou nada disso. Eu só comprei a blusa e falei: bonita, gostou? Ela falou sim. Pronto, me desmascarei. Quanto mais eu me desmascaro, mais eu... Não é que eu vou parar de mentir, né? Mas quanto mais eu me desmascaro, mais eu tiro a minha cara de pau. Mais eu tiro a minha coragem para mentir. Porque eu sei que eu vou me desmascarar. Então, quem é responsável por desmascarar a gente somos nós mesmos, tá? Somos nós que somos
responsáveis. Ah, mas uma mentirinha à toa não tem problema nenhum. A gente não tá aqui para avaliar que mentira que tem problema, que mentira que não tem problema. A gente tá aqui para vocês perceberem o quanto a mentira é nociva e a que patamar ela pode chegar. Ela pode chegar a uma síndrome, ela pode chegar a um transtorno psicológico e até psiquiátrico. Então, além de prejudicar as pessoas e a si mesmo, né? Porque a mentira traz prejuízo, sim, para quem está falando e para quem está recebendo a mentira. Só que para quem está falando demora a perceber esse prejuízo, né? Por quê? Porque eles fazem um jogo para fazer com que você acredite que aquilo é verdade ou que você que mentiu. Enquanto isso, quem sofre a consequência é o ouvinte e ele tá sã e salvo ali. Só que isso vai somando no subconsciente dele, ele vai virando uma pessoa transtornada. Por isso que faz comorbidade com algumas outras doenças, como bipolaridade e esquizofrenia, tá? Porque estão concomitantes, caminhando ali juntinhos, né? Quem der mole primeiro vai, a esquizofrenia ou a mentira. Então, é como se fosse um alimento para essas doenças do cérebro, tá? O que a gente precisa aí é ter cuidado para a gente não deixar com que a mentira chegue a esse patamar aí, tá? Então, trazendo danos pra gente, traz danos para todo mundo, tá, gente? Se relacionar com o mitomaníaco, eu sugiro que vocês metam o pé de vocês. Se a pessoa não se identificar um mentiroso e não tratar, é papo de amigo, né? Nem de terapeuta não, tá? Metam o pé de vocês, porque é uma situação que leva a pior. A cada momento você vai ao fundo do poço com alguém que tá mentindo do seu lado, né? Então, como é a mentira reproduzida nos primeiros anos de idade, e se a pessoa tem mitomania, que é a doença da mentira, você imagina o quanto tempo ele tem estudando a mentira. Então, é difícil a gente conseguir fazer com o mitomaníaco que ele busque tratamento, porque ele acha que aquilo ali é a forma correta de funcionar, é a forma de viver, porque ele aprendeu assim, tá? Se eu não tivesse buscado tratamento, eu seria uma dessas, porque eu tinha mentira da parte do meu pai, da parte da minha mãe e de outros adultos que nos rodeavam, tá? Então, gente, como é que a gente precisa começar a entender que mentira, não tem mentirinha, não tem mentirão, não tem pecadinho, não tem pecadão, né, gente? A gente precisa destruir algumas crenças que a sociedade traz pra gente, né? Por exemplo, uma crença que a sociedade traz é, todo mundo mente. Tá, todo mundo mente, né? Ok, mas por que eu tenho que estar no meio dessas pessoas de mentir tanto assim? Eu vou ficar com as minhas mentirinhas aqui de boa, né, tal, mas eu não vou entrar nessa doença. Então, tem gente que fala assim, a mentira faz parte da história da humanidade. Sabemos, mas isso não me dá o direito de seguir com os bois, gente. Né? Eu posso justamente, a gente fala que a mentira tá aí para o mundo funcionar. Não é isso, a gente está generalizando, né? Então, tem muita gente que diz que mentira é necessário para conservar a espécie. Não, gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar, isso é muita desculpa para a gente continuar mentindo sem assumir as nossas responsabilidades, né? Uma outra crença que existe também e tem até um jargão, né? Eu não menti, eu omiti. Não tem? Vocês já ouviram, né? Todo mundo fala isso. Que não mentiu, omitiu. A omissão, gente, ela é falta de coragem de assumir a verdade, mas ela também é uma mentira, tá? Então, não adianta a gente, só porque a gente omitiu, não falou, não adianta levantar a bandeira de que, olha, eu não errei não, tá? Eu só omiti. É melhor a gente dizer assim, não tive oportunidade de falar. Pronto. Porque quando a gente fala, Tati, mas não teve oportunidade de falar, é a mesma coisa que omitir. Não é. Omitir é intencionalmente esconder algo. Não ter oportunidade de falar é que alguém não deu essa oportunidade pra gente, tá? Então, mesmo que eu tenha omitido
Vamos modificar o nosso discurso, vamos mentir um pouquinho, né? O que a gente vai mentir? Dizendo, eu não tive oportunidade de falar. Porque a omissão é uma covardia. Então vamos mentir para a gente melhorar? Ao invés de a gente dizer que a gente omitiu, vamos dizer, não tive oportunidade de dizer, mas agora eu digo. A verdade é essa, essa e essa. Porque essa coisa de omissão, ela virou um jargão, ela virou algo tão imposto, né? A gente impõe, eu omiti, eu não menti, como se eu tivesse certa. E na verdade a omissão é uma falsidade, né? É um ato de falta de coragem, é uma covardia, digamos assim, né? Então, a gente não pode se deixar levar por essas crenças que assolam a sociedade. Ou nós somos cabeças pensantes, ou nós somos direcionados pelo comportamento automático da sociedade. A gente que vai escolher. Só que a gente não tem mais o motivo pelo qual seguir essa diretriz, né, gente? Então, o que a gente precisa é assumir o papel da nossa vida. Quanto mais a gente assume a nossa responsabilidade, mais a gente cresce. Lembra que eu ensinei aqui a uma mãe ao que dizer para umas crianças quando elas estão mentindo? Diga, se você continuar mentindo, você vai ficar preso aí no corpo de criança para sempre. Isso não é mentira não, gente. Tem tanto adulto aí preso no tempo emocional de criança. Eu atendo tanto narcisista preso nos 13, nos 14 anos. Uns homens de 40, de 50. Isso não é mentira não, tá? Então, assim, dizer para a criança que ela vai continuar criança enquanto ela não assume as responsabilidades é mais pura verdade. Eu não estou ensinando mentira para vocês. Até porque essa é uma realidade que a gente convive hoje de homens e de mulheres que não assumem sua responsabilidade, que utilizam a mentira como forma de sobrevivência, que adoeceram, que são mitomaníacos. Tudo isso porque eles estão presos numa fase de infância, onde lá atrás na infância era bonitinho mentir. Os nossos pais achavam lindo, né? Era bonitinho mentir. Só que isso se tornou um monstro hoje nas nossas vidas e o pior, é um monstro tão silencioso que a gente não se reconhece mentiroso. Tá? Então, assim, a gente precisa crescer. A gente precisa caminhar junto com a nossa idade, né? Eu com 12 anos lá, talvez todo mundo soubesse naquela época que o que eu estava falando era mentira. Mas, sobre o namorado, né, que eu falei pra vocês, que eu comprei uma caixa de bombom pra mim, dizendo que tinha sido um namorado meu que tinha me dado, que se chamava Fábio, que morava numa rua e numa casa linda. Era mentira. Por que aqueles adultos, como que ele ia ser meu namorado se eu não saía de casa? Ninguém deixava eu sair de casa. Por que os adultos ali não chegaram e falaram, olha, isso não existe, porque você não pode sair de casa. Ou então só dizer onde você conheceu ele, que dia que ele te deu essa caixa de bombom. Mas não, sabe o que os adultos faziam? Que legal, ele te deu uma caixa de bombom. E tava todo mundo rindo, eu achava que eles estavam acreditando. Mas na verdade, sem saber, eles estavam me instruindo a mentir mais, né? Então, essa mente fantasiosa, essa mente mentirosa, ela é construída na infância e também pela liberalidade que os adultos nos dão, tanto de repetir esse comportamento mentiroso, quanto de que eles aceitam a nossa mentira como algo engraçado. Não é engraçado, gente, vira doença, vira patologia. E isso a gente precisa ter em mente de que é nocivo demais. Então, para quem tem filho pequeno aí, tá? Não alimentem a mentira deles. Não, com muito jeitinho, né? Comecem a fazer essas perguntas, mas quem disse isso para você? Quando que isso aconteceu? Mas como que aconteceu se você não pode sair de casa? Desmontem a mentira da criança com muito carinho, mas desmontem. Eles precisam assumir a responsabilidade deles, tá? Tem a criança sozinha lá, quebrou um negócio, a criança diz que não foi ela de jeito nenhum, começa a chorar, gritar loucamente. Aí os pais, para eles pararem de gritar, tá bom, meu amor, não foi o bebê não, não foi. E aí, ó, aquela lágrima mentirosa vira um sorriso de canto de boca. E esse sorriso de canto de boca faz ele construir um ser humano mentiroso,
com justificativas plausíveis, porque as mentiras elas vão sendo construídas e vão sendo criadas de uma forma profissional, e ele vem com justificativas plausíveis para que você acredite. Gera um adulto mentiroso, irresponsável e que assola as relações em que ele se envolve. Então, vamos parar com essa coisa de acreditar que a gente consegue mudar o outro, né? Nem eu, como terapeuta, eu consigo mudar o outro. Eu costumo dizer, eu dou o carro, eu dou a chave, eu dou o combustível. Quem vai virar essa chave vai ser o cliente. Se ele não quiser mudar, ou se por algum motivo ele não conseguir mudar, é ele com ele mesmo, tá? Então, assim, nem o terapeuta consegue mudar o cliente se ele assim não quiser. Então vamos parar com essa crença de que a gente pode ajudar o outro, que a gente pode mudar o outro. Tem gente que passa a vida tentando corrigir o coleguinha, tentando corrigir o marido, tentando corrigir a mulher. É mais a mulher que tenta fazer isso, né? Porque somos seres emocionais, então o ser emocional ele tendencia a acreditar que ele consegue salvar o mundo. Mas para isso o mundo tem que querer ser salvo. Não dá pra gente acreditar que a gente vai conseguir mudar o outro. E pela idade que a gente tem, gente, o outro já tem que vir pronto. Não tem que vir um bebezão pra gente construir, ensinar ele as boas maneiras, não, tá? Mas isso é outro papo aí. Mas vamos falar sobre mentira. Quem tem o hábito de mentir precisa identificar e tratar disso. É preciso de tratamento emocional para tratar a mentira, tá? E não é vergonha dizer, né, gente? Não é vergonha dizer, cara, eu menti minha vida inteira, só que eu tô aqui para tratamento. Beleza, vamos lá. Eu já como terapeuta eu falo, tamo junto, eu também menti a beça. E eu sei o caminho, vamos que eu vou te ajudar, né? Então, gente, a mentira ela traz transtornos emocionais, né? E aqui alguém escreveu, Silene, né? Oi, Si. A pessoa só toma consciência quando sofre uma perda relevante. É disso que eu tô falando, gente. As pessoas precisam sofrer o impacto da mentira delas. Imagine se for uma mentira leve, sofre um impacto leve. Mas não, a gente fica protegendo para que essa pessoa não sofra os impactos, mas chega um momento que não tem como evitar e a pessoa vai sentir um impacto muito grande. E aí pode criar um dano nocivo na mente, um dano nocivo na alma, né, gente? Então, o que a gente precisa entender é, a patologia existe, a mentira ela é construída conforme os anos vão se passando, mais mentiroso o ser humano vai se tornando. E a Renata botou aqui, né? Tem um amigo que mente o tempo inteiro coisas absurdas. Sim, a mentira chega num tamanho que não se alcança mais. Então, às vezes a pessoa mente para ser inserida no ambiente e ela acaba sendo deixada de lado, ela acaba perdendo a credibilidade. E aí ela mente mais para tentar entrar. É um vício, é um ciclo. É terrível, gente. Então a mentira precisa ser tratada. E quando a gente está com alguém que tem essa doença e ele não toma consciência, a gente tem que sair. Ah, mas eu gosto tanto dele. Poxa, mas vê se você gosta de você ao ponto de ficar se conectando com essas mentiras, se decepcionando o tempo inteiro e ele ainda botando a culpa em você. Você pode gostar dele, mas você tem que gostar de você primeiro, né? Será que é justo isso? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês sobre mentira. A mentira, ela tem estágios e ela se torna uma doença, não só psicológica, como psiquiátrica também, dependendo do estágio. Ela avassala relações, a mentira traz morte, a mentira traz danos fatais à nossa saúde, não só ao do mentiroso, mas às pessoas que estão ao redor, tá? Então, aprendam a identificar, uma mentirinha não faz mal? Depende. Depende que tipo de mentirinha a gente está falando, então não dá pra gente classificar aqui. Eu não vou dizer que eu não minto, eu minto. Tá? Mas o melhor de tudo é você tomar consciência que mentiu e depois, com o tempo, criar uma coragem, ir lá e falar, poxa, fulano, me desculpa, aquele dia que eu te falei aquilo, eu tava mentindo, tá? Esses dias mesmo eu falei algo com um amigo meu que dava a entender que eu tinha falado algo. Mas quem falou que dava a entender? Eu, nas minhas análises. Todo dia eu vejo como foi o meu dia.
Foi bom, foi ruim? Que situações tiveram que não foram tão bem resolvidas assim? E caiu essa questão que eu tinha falado para ele. E aí, esses dias, quando eu encontrei com ele, eu falei: lembra naquele dia que eu falei que isso, aquilo, outro? Ele, então, o que eu quis dizer ali era isso. Ele, nem lembro disso. Eu falei: mas eu lembro. Eu lembro e deu a entender. Ele deu a entender pra quem? Pra mim. Eu fiquei com isso na cabeça, que poderia dar outras formas de entendimento. Tá, gente? Então, assim, o melhor da mentira, sabe o que é? É você reconhecer que mentiu e voltar atrás. Isso dá tempo. Sabe por quê? Todo mundo mente, então você não vai ser o primeiro nem o último. Já que todo mundo mente, eu posso entrar dentro entrar dentro é ótimo. Entrar na minha mentira, olhar onde está a verdade e trazer isso à tona. É assim que a gente vai se desconstruindo como mentiroso e construindo alguém confiável. Hoje eu agradeço ao universo porque as pessoas confiam muito em mim, muito, mas é muito mais até do que eu confio, né? E isso graças ao trabalho que eu fiz de mostrar às pessoas que eu sou confiável, sim. Porque quando eu minto, eu vou lá e falo: menti, foi mal. E é até engraçado. Tá bom, gente? Eu vou ler aqui para ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Podem fazer perguntas. Esse vídeo vai para o IGTV daqui a pouquinho. Peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem lá. Dizem que o algoritmo do Instagram, quando tem comentário, ele classifica o conteúdo como relevante, tá? Se vocês puderem, acessem e se inscrevam no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, porque lá tem todas as nossas lives, tá? Então, vou ler aqui rapidinho. Silene, eu passei a ser uma pessoa ainda mais desconfiada. E você deve ter escrito alguma coisa lá em cima, né? Eu vou ler de um ponto para baixo, peraí. Aqui eu já tinha respondido, né? A Adriana falou, né? A Adriana Costa, trabalhei com ela há muito tempo. Já respondi a Lídia. Peraí. Quando a gente descobre que virou doença, já falei. Tem gente que você sabe que está mentindo, mas ela jura de pé junto. A Gláucia, não tem como manter um relacionamento. Já expliquei isso. Vivi 11 anos com uma pessoa mentirosa, tentei ajudar, mas ele não aceitou ajuda e nos separamos. A separação é justamente para terminar com esses conflitos, né? A separação vem para terminar com as brigas. E foi a saída aí. Já que ele não quis se tratar, é a separação que a gente precisa, né, dar início aí. A pessoa não aceita que é assim. Pior que quando ela te culpa por estar mentindo, isso aí é a mitomania já relacionada com outro transtorno, que é o transtorno do narcisismo, tá? A Juliana disse que é o que ela mais vê, um monte de mentiroso por aí, né, Ju? Bom, alguém tá falando Tati é melhor, deve ser na hora que eu xinguei, peço desculpas, mas xinguei mesmo. Silene, já passei por isso, um mitomaníaco que já criou histórias absurdas, inclusive inventou que foi assaltado para esconder a verdade. A gente se sente subestimado em ouvir mentiras tão absurdas. Tem gente que viaja na construção da mentira, né? E quando você vai desconfiando daquela mentira, ele vai trazendo coisas mais pesadas. Até falar: calma que eu tô com medo de você ser um espírito aqui, achar que o bandido até te matou e você tá na minha frente aqui só para contar a história, né? Silene, quando eu era criança também mentia sobre ter namorados, que mico. Construção, Silene, fazer o quê? Mico eu contar em rede nacional, né, que eu fazia. Eu tentei acreditar que a pessoa iria parar de mentir, eu pedi muito para a pessoa não mentir mais, falei sobre como aquilo me machucava, mas infelizmente ele não parou. Dificilmente não consegue parar, né? Já tá programado para mentir. Só tratamento mesmo. A pessoa só toma consciência quando sofre uma perda relevante, sim. Caí nessa furada achando que eu fosse mudar o outro. Ixi, parou. Figueira, tem o sobrinho que ele mente que você jura que ele está falando a verdade. Sim, tem gente que tem o talento em mentir. Eu fiquei com problemas psicológicos, traz mesmo. Meu marido mente muito, Lê Abreu. Já pedi pra ele sair da minha vida. Sai você da vida dele, hein? Não fique esperando o mentiroso sair da vida dele, da tua vida, não, que ele não sai, não. A gente que tem que sair. Eu passei a ser uma pessoa ainda mais desconfiada. Gente, a gente vai criando aí
né, essa desconfiança, mas antes de criar desconfiança, é melhor a gente criar coragem pra gente sair dessa situação, tá bom, gente? Tem 24 segundos, não deixem de curtir esse vídeo que ele vai ao ar já já. Muito obrigada pela presença e até a próxima terça-feira que vem. Um grande beijo, fui!